o Deus de muitos rostos. Capítulo 1. O ventre do mundo. O calor não era algo externo, era uma condição da existência. Nas profundezas das 14 chamas, a noção de pele fresca ou de ar que não queimasse os pulmões era um mito, uma lembrança genética de uma vida que aqueles homens nunca mais teriam. O ar tinha gosto de cinza, enxofre e cobre. Era uma atmosfera espessa, vermelha e tóxica, iluminada apenas pelos rios de rocha derretida que corriam pelas paredes da caverna e pelos chicotes de fogo dos feiticeiros valerianos. O homem não tinha nome. Ele esquecera o som que sua mãe usava para chamá-lo há muito tempo. Ali, ele era apenas um par de mãos para segurar a picareta e um dorso para carregar o minério. Ele era o escravo 79, embora ninguém usasse números tão altos. Eles apenas apontavam e batiam. Sua pele estava coberta de bolhas que nunca cicatrizavam, uma crosta perpétua de queimaduras sobrepostas. Seus pulmões chiavam a cada respiração, o pó de vidro vulcânico cortando-o por dentro tão eficientemente quanto os capatazes o cortavam por fora. Ele estava no nível 5, uma das camadas mais profundas onde o ouro e a prata davam lugar ao ferro negro e aos metais arcanos que os senhores de dragões cobiçavam. Ao seu redor, centenas de outros corpos se moviam na penumbra vermelha. Eram homens de 100 nações. Havia os de pele cor de cobre de Giscar, os pálidos e altos dos primeiros homens, os de pele escura das ilhas de verão. Em qualquer outro lugar do mundo, eles seriam inimigos, separados por língua e credo. Ali, eles eram carne. Carne que servia para cavar até morrer. O escravo baixou a picareta contra a rocha obsidiana. O impacto enviou um choque pelos seus braços esqueléticos, mas ele não parou. Parar significava atrair o olhar de um supervisor. Os supervisores não eram escravos, eram magos menores, homens que falharam em se tornar arcontes e agora descontavam sua frustração no gado humano. Eles usavam máscaras de bronze para filtrar o ar, o que os fazia parecer demônios sem rosto, e carregavam varas com pontas de vidro de dragão que queimavam ao toque. Ao lado dele, um homem velho de Iben, baixo e peludo, tossiu. Não foi uma tosse comum. Foi o som de algo rompendo dentro do peito. O velho caiu de joelhos, soltando a picareta. Sangue negro e coagulado saiu de sua boca, misturando-se à poeira do chão. O escravo não parou de cavar. Ele aprendeu que a compaixão visível era punida. Mas seus ouvidos, a única parte dele que ainda pertencia a si mesmo, estavam atentos. Ele ouviu o supervisor se aproximar. O som de botas de couro de dragão esmagando o cascalho. Levante-se, animal, disse a voz abafada pela máscara de bronze. O velho ibenês tentou. Suas mãos arranharam a rocha, as unhas quebradas sangrando. Ele olhou para cima, e o escravo viu em seus olhos não medo, mas uma exaustão tão profunda que parecia um oceano. O velho murmurou algo em sua língua gutural. Uma prece. O supervisor não teve paciência. Ele estocou a vara. A ponta incandescente tocou o ombro do velho. O cheiro de pelo e carne queimada encheu o ar confinado. O velho gritou, um som agudo que foi engolido pelo rugido constante do vulcão. Mas ele não se levantou. Ele não conseguia. Inútil, disse o supervisor. Com um movimento casual, ele girou a vara e a cravou na base do crânio do velho. O corpo estremeceu uma vez e parou. O escravo continuou a bater na rocha. Clang, clang, clang. O ritmo era seu batimento cardíaco. Ele não olhou para o corpo. Ele sabia que, em breve, os vermes de fogo viriam. As criaturas, atraídas pelo cheiro de morte, surgiriam das fendas para limpar a bagunça. Os valerianos não enterravam seus escravos, eles os reciclavam como alimento para as bestas que guardavam suas minas. Mas enquanto cavava, o escravo pensava na prece. Ele ouvirá o velho sussurrar. Ele ouvirá o homem à sua esquerda, um roine, chorar à noite por sua mãe rio. Ele ouvirá o Giscari implorar as arpias. Todos eles pediam coisas diferentes em vida. Ouro, liberdade, vingança, água. Mas na hora da morte, na hora em que o chicote descia pela última vez, ou quando os pulmões falhavam, a prece mudava. Ele parou a picareta por um segundo, limpando o suor que ardia em seus olhos. Ele olhou para o escuro do túnel, onde as sombras dançavam. Ele percebeu que não importava de onde eles vinham. No final, nas minas de Valíria, todos rezavam pela mesma coisa. Eles não rezavam para viver.
Eles rezavam para acabar. E naquela escuridão sufocante, o escravo começou a se perguntar se havia alguém ouvindo. Não os deuses dos senhores de dragões, com seus fogos e glória, mas outro tipo de Deus. Um Deus que não exigia ouro, mas que aceitava a dor. Um Deus que estava ali, nas minas, caminhando invisível entre eles. Capítulo 2. A revelação silenciosa. A noite nas minas não era definida pela ausência de sol, pois o sol nunca entrava ali. A noite era definida pelo soar de um gongo distante que sinalizava 4 horas de descanso. Era o tempo necessário para que a força de trabalho não morresse rápido demais, mas não o suficiente para que recuperassem a esperança. O escravo recolheu-se para uma alcova na rocha, um buraco úmido que ele compartilhava com outros 5 homens. Eles não tinham cobertores. Eles se amontoavam para trocar calor corporal quando o vulcão esfriava, ou se afastavam quando a febre da rocha subia. A água que bebiam era quente e sulfurosa, trazida em baldes de ferro. Ele não dormiu. O sono era perigoso. Nos sonhos, ele lembrava de quem era antes das correntes, e acordar era uma nova tortura. Em vez disso, ele escutava. Era por isso que alguns o chamavam de o ouvinte. Ele não falava muito. Sua língua estava inchada pela desidratação e suas palavras eram poucas. Mas ele ouvia tudo. Naquela noite, um jovem de Westeros, um prisioneiro de guerra capturado em alguma invasão costeira, estava morrendo. Suas pernas haviam sido esmagadas por um desmoronamento 2 dias antes. Sem mestres, sem remédios, a gangrena havia subido. O cheiro doce e podre emanava dele. O jovem delirava. A estranha. Ele sussurrava. Mãe, não deixe a estranha entrar, ela tem o rosto escondido. Ao lado dele, um homem alto das ilhas de verão balançava a cabeça, segurando a mão do rapaz. Não tema, menino. O leão da noite virá. Ele o levará para a grama alta. A dor vai parar. O escravo observava os dois. De um lado da caverna, um homem de coor rezava para a cabra negra exigir seu sacrifício. Do outro, uma mulher de Iti, cega por causa dos vapores ácidos, cantava baixinho para o Deus de muitos olhos fechar todas as suas pálpebras. Foi então que a compreensão atingiu o escravo. Não foi um raio de luz divina. Foi uma compreensão fria e lógica, nascida da observação absoluta do sofrimento. Eles estavam todos errados. E estavam todos certos. Eles brigavam sobre qual Deus era o verdadeiro. Os valerianos diziam que Balerion e Meraxes eram deuses. Os escravos traziam seus ídolos de madeira e pedra escondidos nas roupas. Centenas de deuses. Centenas de nomes. Centenas de rituais. Mas aqui, no ventre do mundo, onde a vida era apenas uma moeda gasta para comprar minério, todos aqueles deuses eram inúteis. O guerreiro não lhes dava força. A mãe não lhes dava misericórdia. O ferreiro não quebrava suas correntes. Apenas um Deus respondia às suas preces. O jovem Westerosi parou de lutar. Sua respiração ficou rasa. Ele sussurrou à estranha uma última vez e então, paz. Seu rosto, contorcido de dor por dias, relaxou. A tensão saiu de seus músculos. O sofrimento acabou. O Deus dele veio. E o Deus do homem de Iben, morto pela manhã, também viera. O escravo sentou-se na rocha dura. Ele olhou para suas próprias mãos, calejadas, cobertas de fuligem e sangue seco. Não havia 100 deuses. Havia apenas um. O mundo lá fora, o mundo dos mestres e dos ignorantes, dava-lhe rostos diferentes para tentar compreendê-lo. Eles o chamavam de estranha, de leão da noite, de cabra negra, de Bacalon. Eles temiam esse Deus. Eles fugiam dele. Mas aqui ele era o único amigo. Ele era o único libertador. O escravo percebeu que a morte não era uma punição. A vida nas minas era a punição. A morte era o presente. O único presente que um escravo poderia receber que seu mestre não poderia tirar. Ele tem muitos rostos, sussurrou o escravo para a escuridão, sua voz rouca arranhando a garganta. Porque a morte vem para todos, e cada um a vê como precisa ver. Mas é sempre o mesmo Deus. Ele olhou para o jovem morto. O sofrimento havia cessado. O Deus havia sido misericordioso. Mas então, o escravo olhou para o homem das ilhas de verão, que chorava baixinho. Ele olhou para a mulher cega de Iti,
que tremia de dor a cada movimento. O Deus era misericordioso, sim, mas ele era lento. Ele esperava. Ele deixava que a dor continuasse até que o corpo não aguentasse mais. E se, pensou o escravo, uma heresia perigosa formando-se em sua mente quebrada? E se ele precisasse de ajuda? E se o Deus tivesse servos para trazer o presente mais cedo? Ele olhou para suas mãos novamente. Mãos fortes. Mãos que sabiam quebrar pedra. Poderiam elas quebrar outra coisa? Não por ódio, como os supervisores. Não por lucro. Mas por amor? Por piedade. A semente da ordem foi plantada ali, no silêncio entre os suspiros dos moribundos. O escravo fechou os olhos, mas não dormiu. Ele começou a rezar. Não para ser salvo. Não para ser rico. Valar Morghulis, ele testou as palavras na língua antiga de Valíria, palavras que os mestres usavam arrogantemente para dizer todos os homens devem morrer. Mas na boca do escravo, a frase mudou de significado. Não era uma maldição. Era uma promessa. Todos os homens devem morrer. E talvez, apenas talvez, ele pudesse ser aquele que abriria a porta.